Bem, gente, é o seguinte, né? Cleiton, bom dia. Bom dia, Leandro. Bom dia, Anderson. Tudo bem? Cadê o Leandro? O Leandro tá em Indaiatuba Tá em hoje. férias, Tá, né? De tá férias. trabalhando. Hoje é dia da indústria. A Braskem Eu convidou sei. jornalistas da região para visitar a planta lá em Indaiatuba. Ele tá lá na turma, lá. Que Tá bom, com a turma. que bom. Acordou cedo, então? Acordou cedo. Muito bem, Anderson. Bota moral. É Bota isso moral. aí. Isso é que importa. Obrigado, meu querido, pela gentileza. Tá aqui o Cleiton toda semana. E a Adri, quem tá passeando hoje é a Adriana, né? Adriana, pra variar, né? Pra variar. Mas você defendeu o Leandro, Anderson, e eu vou defender a Adriana também. Ela tá terminando a tese de mestrado dela. Boa. E tem que entregar amanhã a tese, então ela tá hoje focada nesse assunto. Pois é. Mas também tá trabalhando. Isso Tá é importante. certo, tá certo, Isso tá aqui certo. É importante. Importante. Ô Cleiton, bem, vou contigo e com a nossa audiência, a gente vai tratar aqui de um tema fundamental, pautado aí em cima de uma situação pra lá de absurda, né, que ocorreu com o Vini Júnior, essa questão do racismo, as manifestações racistas que ganharam destaque. Só em La Liga, né, lá na Espanha, é a 10ª manifestação contada em cima do Vini Júnior. Já fizeram boneco dele, já penduraram em cima de viaduto. É um negócio absurdo, né? E lá em Valência, um estádio inteiro, né, contra o Vini Júnior, quer dizer, mostrando um racismo absolutamente fora do controle lá na Espanha. Aí você vai lá, é lá? Não, aqui também tem, em outros lugares do mundo também tem, e dentro das empresas também tem, né, Cleiton? Fala um pouquinho sobre isso pra gente. O racismo estrutural existe nas empresas e como é que ele é tratado hoje? Anderson, primeiro, eu fico até constrangido de ter que tocar nesse assunto. Eu acho que o ser humano hoje vai falar de viagens fora do planeta. A gente vai falar... A discussão de nanotecnologia está ultrapassada. Nós estamos falando de drone, nós estamos falando de evolução. E o ser humano insiste em manter esse assunto de racismo ainda na era paleozoica. Com todo o respeito, a gente deveria estar aqui discutindo temas que sejam edificantes para a raça humana, para a espécie humana. Mas nós estamos aqui conversando sobre temas que deveriam ser ultrapassados. A gente deveria ver esse tema, nem deveria ver esse tema, mas verdade, são temas de história, temas de biblioteca. Mas infelizmente nós estamos aqui hoje discutindo esse assunto. Aliás, o Vini Júnior ele tem sido um herói, na minha opinião. Porque a gente está falando de algo pontual que aconteceu agora, né? Mas isso tem acontecido com ele especificamente desde 2021. Isso. Todas as vezes que sai o jogador e tal, eles vão para cima e gritam e xingam. Isso. Isso Recorrente, é um absurdo. é recorrente. Isso é um absurdo. E é claro que o empregador tem responsabilidade. É claro que ele tem responsabilidade. Se isso acontece dentro das empresas de forma tão incisiva como está acontecendo com ele, ou muitas vezes de forma velada, isso deve ser responsabilizado, o empregador deve ser responsabilizado. Não, mas o que é? É um chefe que trata mal a pessoa? Como é que isso se manifesta dentro da empresa? Veja, se um chefe tratar mal diretamente, isso for claro e aparente, ok, você tem uma atitude ali que é contrária à Constituição. Deixa eu falar, o crime de racismo é um crime hediondo. No Brasil é considerado um crime hediondo, inafiançável. Inafiançável. Então, assim, o empregador tratou mal, um chefe foi lá e tratou mal. Isso. Ok, ele tem mecanismos, e a gente vai tocar um pouco nesse assunto, para poder se proteger. Agora, o pior disso é aquela ameaça velada. Quando um chefe, por exemplo, vai ranquear um funcionário pelo desempenho dele. Então, ele tem um funcionário que é branco, e aí ele coloca o ranking dele para poder bonificar no final do ano, etc., alto. E um funcionário que é preto e que performa melhor, mas porque é preto, e aí o ranqueamento muitas vezes tem questões subjetivas, Sim. Você vai lá e ranqueia ruim. Ou você cria um plano de carreira dentro da sua empresa, e esse plano de carreira vai desprestigiar quem é preto ou quem é negro. Ou você coloca, de forma velada, você impede com que os diretores sejam pretos. Então, só o cargo de baixo escalão mas... Você não dá promoção para quem tem a cor preta. Então, tudo isso tem que ser observado, tem que ser combatido. Agora, o racismo que ele é aberto, como no caso do Vini Júnior, a pessoa tem que ela tem que primeiro fazer um boletim de ocorrência. Isso é um crime, tá certo? É um crime hediondo. Volto a dizer, hediondo, ressalto. Numa delegacia, ela tem que
pegar provas. Então, acabou de acontecer aqui, opa, quem que está nos assistindo, quem que está documentado, eu tenho que saber, eu tenho que registrar, eu tenho que buscar as imagens das câmeras, eu tenho que buscar os áudios, os vídeos, eu tenho que me municiar de informações comprobatórias de que realmente aconteceu. Sim. Tá certo? Só isso quando é aberto, no caso do Vini Júnior. E usar os meios legais para isso. Inclusive, acionar a empresa. Com todo o perdão, eu acho que a La Liga é responsável. Eu acho que os diretores da La Liga, no caso do Vini Júnior, são hiper responsáveis e devem ser responsabilizados. Porque foram omissos durante muito tempo, né? Escuta, quem é omisso está incentivando. Não é que o cara é omisso porque ele não, ele está incentivando. Isso. A La Liga é responsável, os diretores do Real Madrid são responsáveis. Os diretores do Real Madrid são responsáveis. A La Liga é responsável nesse caso. Eu não tenho a menor dúvida. Claro, a legislação é diferente de cada país. Sim. Né? Só para você ter uma ideia. Lá não é hediondo? Não. Não é, né? Não. E a legislação futebolística deles lá é muito amena. É muito branda. Porque eles entendem que isso é um ato de futebol. Isso é um ato... A mesma coisa que você xingar, juiz ladrão. Então, aquilo que a gente discute aqui, né? Da impressão que os estádios de futebol, eles têm uma legislação própria, né? Então lá você pode fazer tudo o que você quiser. Da porta para fora não pode, né? Pois, veja, isso é uma loucura, isso, né? Isso não parece... com todo respeito, aquelas arenas romanas, que você coloca as pessoas dentro para poder lutar contra os leões, que a gente vê nos filmes e tal, e você deixa o pau comer solto lá, e fica todo mundo olhando em pão e circo pro povo. Se você der pão e circo, o povo vai lá, aplaude, e tem um cara lá no meio, sendo desgraçadamente humilhado. Sofrendo. Lembra o Daniel Alves, jogaram uma banana pra ele? Verdade. E ele teve... Isso cara, fizeram isso com o Roberto Carlos lá atrás, nos anos 90. E a gente não vai parar com isso. A gente não vai evoluir com a discussão, a gente não vai extinguir isso da espécie humana. A gente precisa extinguir isso da raça humana. Anderson, isso é muito complicado. Vou dizer uma coisa pessoal. Tá? Eu tenho um irmão que é adotado. Meus pais... adotaram quando era bem pequenininho e ele é preto. Se eu entro com ele num shopping e nós dois estamos de moletom, igual seu filho aqui, e eu coloco o capuz e ele coloca o capuz, um segurança começa a andar perto dele. Porque ele é preto, cara. E se eu andar com capuz e de moletom, ninguém me incomoda, porque eu sou cool. Eu sou jovem, eu sou bonito igual seu filho. Aí eu coloco capuz e tal. Puxa, eu sou um cara bacana. Agora, se ele que é preto e que a gente vive na mesma casa e come a mesma comida e vive junto e tem os mesmos pais... Não, os caras... A gente já fez essa experiência. Nós dois. Entramos no shopping aqui em São Paulo, tal, não sei o que. Ele fala, cara, eu não tenho... E se ele puser o capuz e a mão no bolso... Pronto. Ixi... Aí já era. Aí a segurança vai pra cima. Que absurdo isso, cara. Impressionante. Que absurdo isso. A gente ri, mas é triste. O ser humano precisa extinguir esse assunto, precisa acabar com isso. Sabe, a multiplicidade foi feita por Deus. Você pega a natureza inteira, quantas espécies de beija-flor tem? Quantas espécies de todos os animais tem? E aqui a gente não pode ter espécie de... para! Que é isso? Porque a gente... porque o japonês é assado, porque o branco, porque o preto, porque o índio, porque o indiano, porque o... Para! Isso é coisa de Deus, foi feita pra gente. A multiplicidade é bacana. A gente promove isso no escritório. O escritório tem branco, tem preto, tem japonês, tem mulher, tem homem, tem LGBT, tem tudo. E tem que ter essa multiplicidade. Diversidade, isso é positivo, a gente ganha com isso. Sim. A gente ganha com isso. Mas não, aqui a gente não pode esse assunto. Para. Você vê, antes de ontem, tive uma reunião na Paulista, na região da Paulista ali. E aí eu estava passando e, acidentalmente, eu estava passando na frente da Assembleia, na frente do Consulado Espanhol. E estava tendo uma manifestação ali. Veja, isso aconteceu lá, sei lá, 8 mil quilômetros daqui. Sim. E a manifestação estava tendo agora, aqui. Por quê? Porque nós estamos falando de um cidadão brasileiro. Além de um cidadão brasileiro, nós estamos falando de um ser humano. Além de um ser humano preto. E o embaixador ou embaixatriz, eu não sei se é um cargo homem ou mulher, foi chamado pela Assembleia
Foi chamado o próprio Lula chamou para conversar. Que história é essa? Que vocês estão há 3 anos hostilizando um brasileiro lá fora. A Assembleia Legislativa ontem, a Comissão de Constituição e Justiça, quem preside é um deputado da região, o deputado Thiago Auríquio, fez uma solicitação chamando o cônsul-geral da Espanha em São Paulo. Tá certo. Para conversar, para cobrar medidas, enfim, essa mobilização. Né? Por quê? Porque o cônsul é responsável. Os dirigentes são responsáveis. Os dirigentes da La Liga são responsáveis. Desculpa, meu amigo. A conclusão que eu chego é que os dirigentes da La Liga são racistas. Então. Olha quanto tempo isso acontece. Ô, Cleiton, mas vamos lá. Dentro da empresa, como a gente já citou agora há pouco, como é que a empresa deve agir? Se observar que fatos como esse estão ocorrendo, uma empresa que não quer o racismo dentro dos seus espaços, que não concorda com isso, mas verificou ali que houve um ou outro episódio. Como é que se trata disso? Tomar medida enérgica na hora. Enérgica na hora. É um crime hediondo. Não dá para tolerar. Não dá para brincar. Não é assim, puxa, deixei o copo cair, vamos lá. Não. É um crime hediondo. Se a empresa fica sabendo, demissão justa causa tem que acontecer. Na hora. Demissão justa causa. Tem que acontecer. Tem que levar esse caso para a delegacia. Tem que informar para o colaborador que agiu dessa forma. Olha, você como chefia, se você está prestando um desserviço à nossa empresa, está prestando um desserviço à população, à sociedade. Porque no final das contas é a sociedade que paga o pato. Eu gostaria muito de estar aqui discutindo assuntos que evoluam a gente, mas nós estamos discutindo assuntos retrógrados. Sim. Então, assim, a empresa precisa agir. Ela tem que ter canais de 0800 para denúncias internas. Ela precisa ter um acesso direto ao RH da empresa para perceber se isso veladamente está acontecendo ou não. Ela tem que ver o plano de carreira dela, se isso está elaborado. Ela tem que ficar atento nas conversas de corredor. A empresa tem que ficar atenta nas conversas da copa, no cafezinho, nos almoços. Tem que ficar atento no que acontece fora. E quem é vítima não pode se esconder. Tem que denunciar. Obrigatoriamente. Aliás, queria pegar um gancho, Anderson, se você me permite. A Yara Bento, aqui de São Bernardo, sim, ela é presidente, doutora Yara, ela tem feito um trabalho extraordinário, não só como presidente aqui municipal do PT, mas também lá na Assembleia. Coincidentemente, eu estou falando coincidência mesmo, porque eu estava numa reunião próxima Paulista, antes de ontem, ela que fez essa manifestação, esse ato na frente, e eu só fiquei sabendo que depois eu entrei em contato com ela, falei, puxa, se tivesse me falado, eu teria ido lá. Passei na frente. E a reunião começou às 2 horas, acabou umas 6 horas, uma reunião brava, e eu estava indo para casa. E ela me passou aqui um canal de denúncia chamado SOS Racismo, que é ligado direto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Eu vou aproveitar o gancho aqui, Anderson. Faça a divulgação, fica à vontade. A pessoa pode ou fazer a denúncia pelo 0800 77 25 377, é um telefone, eu vou repetir, 0800 77 25 377, ou por e-mail sosracismo@al.sp.gov.br, AL de Assembleia Legislativa, isso. Ou ir pessoalmente, lá na sala M51, e falar com ela que ela enfim, tem total interesse em atender, enfim, e ela é extremamente ativa. Tanto é que antes de ontem estava fazendo essa manifestação lá. Então, assim, o colaborador, eu fui hostilizado de alguma forma. Eu procuro o RH da empresa. Eu fico sabendo de quem viu esse ato hostil contra mim. Tem como documentar isso? Documenta. Opa, documenta. Escuta, Anderson, você não viu que eu acabei de ser hostilizado aqui pelo fulano? Cara, você pode ser minha testemunha? Você pode colaborar comigo aqui? Você pode fazer uma declaração do que aconteceu aqui? Posso usar o seu depoimento como verdadeiro contra ele aqui, porque acabei de ser hostilizado? Isso tem como documentar. As imagens, os vídeos, os WhatsApps, no grupo de condomínio. Olha, tá aqui, printa as telas. Faz uma deflagração do WhatsApp. Sensacional. Você tem como documentar isso. E tem que ser combatido. Tem que ser combatido, porque esse assunto tem que ser extinto, meu irmão. Esse assunto tem que ser extinto. A gente não pode voltar nesse assunto. E o que está acontecendo lá tem que ser exemplo para a gente não cometer aqui. Só que para não cometer aqui, a gente tem que ter mecanismos de controle e de inibição disso. Agora, eu acho que a nossa legislação é uma legislação avançada nesse sentido, não é? A legislação é avançada. Nós precisamos ter, dentro da sociedade, mecanismos para fazer essa legislação ser aplicada, né? Você vê, é um crime hediondo. A punição, né? Como você falou, do crime hediondo. Crime hediondo é o pior crime que tem, né? É inafiançável. Crime hediondo, você caiu num crime hediondo, você tá frito, né?
Tá frito, é avançado. Só que esses mecanismos precisam ser exercidos. Então, mas aí eu vejo muitas vezes dizer o seguinte, mas não foi classificado como racismo, foi classificado como injúria racial. Como é que faz? O crime de isso é uma questão técnica. Não é, certo? porque fica uma coisa assim, a injúria racial é mais branda, né? Vamos dizer assim, não tem toda essa gravidade do racismo. Né? Aí, o crime de racismo é um crime, ele é mais abrangente, tá certo? A injúria racial é algo mais específica, e aí tem a penalidade mais branda, Isso, tá certo? isso. Só que, dependendo das provas que você constitui, você classifica como racismo. Então, e quem classifica isso? É na hora de fazer o BO? É o delegado? Quem é que faz isso? Todo inquérito policial, em tese... Acho que é legal explicar. Você leva o assunto para a delegacia de polícia, tá certo? Isso vai abrir um ato investigatório, que é o inquérito policial, e eles vão começar a investigar. E no final desse ato investigatório vai ter um relatório da autoridade policial. E neste relatório da autoridade policial é onde vai ter ali a classificação da terminologia do crime. Okay. Se é o crime de injúria racial, se for o crime de racismo, ou se realmente não teve crime nenhum. Isso acontece. Agora, você também pode, como vítima, pedir para instaurar o inquérito policial de racismo. Você já, na largada do inquérito, você já nomeia o crime, já coloca... Estou tentando falar uma linguagem mais, enfim, menos juridiquês, né? Você coloca o artigo correto, já coloca o crime correto e pede para a investigação seguir por aquele caminho. Então, existem essas duas formas. Ou você deixa a autoridade policial investigar e depois ele vem e ele captura o crime que ele achar que é correto, ou você pega e já pede para poder instaurar um inquérito policial com crime de racismo. Agora, volto a dizer, depende de prova. Isso é importante. As provas são importantes. Documentação. Testemunha. Se eu liguei no 0800 da empresa, eu pego um protocolo desse 0800. Se eu fui lá e registrei na hora, eu quero uma cópia desse meu registro para não ficar sempre na empresa. Você precisa de provas. Tudo isso vai fortalecer para imputar o crime e acabar com essa conversa. E quem tem medo do chefe e se esconde, não quer fazer, tem medo de ser perseguido, tem muito disso dentro da empresa. Tem muito disso. As empresas sérias, o que elas fazem? A primeira coisa, elas protegem o colaborador. Tá. Então elas falam, esse colaborador, até que termine a investigação, ele não pode ser demitido e nem pode sofrer nenhuma consequência. Depois, pega esse colaborador e troca ele de área. Vai para outro setor e outra ala. Muda ele, para ele sair desse contato, desse confronto direto com essa chefia que eventualmente cometeu esse tipo de delito, tá certo? Protege o cara, deixa o cara dentro de uma estabilidade para ele não ser demitido, tira ele da área de confronto com o chefe e avalia e investiga. Faz a cariação, chama testemunhas, escuta o empregado, escuta a chefia, vê as câmeras, vê tudo, e depois chega num veredito final. Tá. O fato é o seguinte, Anderson, a gente tem um estudo, engraçado, né? Não deveria nem ter, mas tem um estudo que acontece lá fora na Espanha, que quando o jogador ele é hostilizado desta forma durante muito tempo, a performance dele cai. Então, por que as torcidas fazem isso? Porque vê que esses caras são exponenciais. Então você pega um Dani Alves. Pô, um Dani Alves é um avião de jogador. Você pega o Vini Júnior, é um avião de jogador. Então a torcida adversária começa a entrar na mente dele e começa a praticar... Para desestabilizar o cara, desestabilizar o cara e o cara performar mal no resultado. Ele performa mal no resultado. Então isso é uma tática. É uma tática. Porque é claro que vai impactar no cara, é claro que vai inibir o cara. Então eles fazem isso justamente contra o time adversário. Você imagina só, você vir para cá hoje de manhã, tem um boneco do Anderson com a camiseta do ABC, ABC em off, aqui pendurado no viaduto Teresa Treza. Você passa e olha, você está com seu filho. Você vai vir trabalhar como? Então, assim, desestabiliza profissionalmente. Mexe com a vida do cara. O que eles querem é desestabilizar o cara profissionalmente, mas olha que... Mas eles estão cometendo um crime fazendo isso, meus caras. Isso é uma covardia total. Eu quero ganhar dele, eu vou ganhar no campo. É isso. Eu não vou desestabilizar o cara. Pô. Meu Deus. Então, olha, muita gente participando aqui, nos acompanhando. Aqui a doutora Adriana diz assim...
Abraço, pessoal. Tô com um olho no mestrado e outro no programa, porque o tema é relevante. Ela tá na praia. Obrigado, doutora Adriana. Um abraço. Viu? A Celina Prado, muito interessante o debate. Silvia Rodrigues da Silva, bom dia. Laís Pires Camargo, também desejando bom dia. Matheus Simões Zanqueta, bom dia, excelente tema. Gabriele Tsuda, bom dia. E Aura Inês também, desejando um bom dia, sucesso. Laura Zito, Titi, Ana Paula Lupino, muito bom dia. Não basta ser racista, tem que ser antirracista. Parabéns, doutora Cleiton. É o que ela está dizendo, acho que vale comentário, claro, né? Fica à vontade. Claro. Não, é aquilo que a gente comentou. Se eu só sou racista, mas eu não me posiciono contrário a isso, eu estou sendo conivente. A verdade é essa. E voltando para o tema empresarial, das empresas, sim. Aqui, da relação de trabalho, não é que eu estou sendo conivente, eu irei assumir a responsabilidade civil e criminal desse ato que o meu colaborador eventualmente cometa. Então, se ele comete esse ato, a responsabilidade criminal é de quem cometeu, mas a responsabilidade civil é da empresa. Se isso acontece dentro do meu escritório, eu vou pagar essa indenização, não tenho a menor dúvida. O meu colaborador pode ser preso pelo crime hediondo, ok, se tiver prova cabal para isso, mas a responsabilidade civil é minha, Deus o livre de acontecer isso dentro do meu escritório. Mas a verdade é essa. E nas empresas a mesma coisa. As empresas precisam agir, precisam estar preparadas para isso, precisam estar preparadas. Quem decide isso é a Justiça do Trabalho? Veja, quem decide isso é a Justiça do Trabalho linkada a criminal. Não é apenas o trabalho. Tá. Aí você fala de responsabilidade civil. Aí você puxa a Justiça Civil para dentro do trabalho. Porque a responsabilidade civil, que é a responsabilidade de indenizar, a pecuniária, os princípios estão capitulados no Código Civil. Estão previstos lá no Código Civil. Aí você pega os princípios do Código Civil, se for de responsabilidade civil, aplica na Justiça do Trabalho, se for uma relação de trabalhador. Então você é meu empregado, você é meu empregador, colhe essa relação. Então, mas o fato de ter acontecido dentro do ambiente da empresa impõe que a Justiça do Trabalho se posicione? Impõe que a Justiça do Trabalho se posicione. Impõe que a Justiça Criminal se posicione. Tá. Pode ser um crime. Porque a legislação ultrapassa. Ultrapassa. Né? Mas isso é na Justiça do Trabalho. É na Justiça do Trabalho. Não tem a menor dúvida. É uma relação de trabalho, aconteceu lá dentro. É a mesma coisa do acidente de trabalho. Aconteceu dentro do escritório? Isso é legal saber. Da empresa? Você não sabia. Porque ajuda até no encaminhamento das questões, né? Para as pessoas saberem como proceder. Agora, olha como é extraordinário o direito. Você percebe? Para mim é um passeio. Você é apaixonado, adoro, né? Cunha. Adoro. Por quê? Porque você vai mexer em 3 áreas estruturais do direito, penal, civil e trabalhista, para poder liquidar uma questão que é criminal. E uma questão de formação de sociedade. Uma questão de formação de sociedade. Uma questão de mudar o mindset, a mentalidade do povo lá do estádio e falar, cara, você quer ganhar do Vini Júnior? Vai treinar igual ele treina. Vai ser craque igual ele é craque. Vai ser melhor do que ele dentro do campo. Não ficar cometendo crime antes ou depois ou durante a partida para desestabilizar o camarada. Agora, então, mas para a justiça ter esse efeito, né, que é o efeito do exemplo, né, de melhorar a sociedade, ela precisa ser ágil, precisa ser rápida. Sim. Aqui no Brasil, num caso desse, funciona? Quer dizer, demora muito, tem aquela possibilidade enorme do recurso empurrar esse troço para frente. Eu estou falando isso porque, né, é o que o povo deve estar pensando. Aqui que adianta eu levar isso para a justiça, depois vai ficar enrolando anos e anos e o cara não vai ser punido. Anderson, infelizmente demora. Cara, é duro isso, viu? A nossa estrutura do judiciário é uma estrutura pesada. Primeiro que é uma estrutura que, na minha opinião, é segura. Porque você tem decisões que são revistas 2 vezes, tá certo? A primeira instância, a segunda, e aí revista por um órgão que são vários juízes, e na terceira a mesma coisa, né? O tal do colegiado. E na terceira a mesma coisa, órgão com vários juízes. Então você tem uma estrutura para poder saber se aquela primeira decisão está correta ou não. Então você tem 2 revisões daquela decisão, e as revisões são específicas, tá? São técnicas. Não é que são 2 revisões idênticas, porque não faz sentido, mas são revisões específicas, tá? Um revisa parte, outro revisa outro. Estou tentando ser pedagógico aqui. Tá. Isso é importante. Agora, o que na minha opinião é maléfico? A quantidade de processos que tem, com o número reduzido de juiz, com o acesso à justiça é caro, a justiça do trabalho costuma tá cara, tá ficando cara, a justiça civil é mais cara ainda, os recursos são mais caros ainda, então isso é caro. O movimento dessa máquina é caro e é custoso. Isso pode ser inibidor para a gente não acionar? Não pode ser inibidor. Não, porque quanto mais a gente aciona, mais as empresas tomam conta.
Elas começam a tomar conta dessas situações e elas começam a olhar essas situações e falar, opa, eu não posso deixar isso aqui, colocar isso embaixo do tapete. Eu tenho que tomar conta dessa situação, eu tenho que gerir essa situação, porque começa a pesar no bolso. Começa a pesar num crime de um administrador, num crime de um gerente, num crime de um chão de fábrica. Começa a pesar dentro da estrutura, então ela tem que tomar conta. Ela tem que gerir, ela tem que administrar. Então, vou usar a palavra aqui do economista aqui, todo esse arcabouço que a gente tem no Poder Judiciário, que demora, é cansativo, muitas vezes é caro, isto não pode ser motivo para a gente não tomar atitudes corretas. E a gente precisa tomar atitudes corretas. Isso para a nossa própria sociedade, para os nossos filhos. Aí a Laura entrou aí, a Titi e o Noah. A Titi e o Noah são meus filhos, estavam lá. Titi com 5 meses e o Noah com 3,5. Legal. Então, assim, que sociedade que eu quero para eles? Eu quero uma sociedade justa, igualitária. Eu quero uma sociedade melhor. E para isso eu não vou acionar? Eu vou acionar. E para isso eu não vou tomar conta dos meus colaboradores lá no escritório, como a Adri está lá fazendo o mestrado dela. O mestrado dela é relação de trabalho. A tese dela é relação de trabalho. E está tudo sendo estruturado. Para quê? Para a gente ter uma sociedade melhor. Para a gente ter uma sociedade equilibrada. Para a gente estar aqui falando de coisas de futuro. Não assuntos... Aliás, é só um parênteses. Hoje é dia da África também. Hoje é dia da África também. Como é que hoje, coincidentemente, eu também não sabia, como é que hoje, dia da África, que a gente podia falar, puxa vida, olha como os povos africanos, eles trouxeram hoje, qual a contribuição que eles trouxeram para o planeta. Olha como eles carregaram o planeta, olha o que eles têm de positivo, não só como minério, como pedra preciosa, mas como ser humano. Olha, vamos falar de um Nelson Mandela. Por que a gente não falou de um Nelson Mandela aqui? Não, nosso espaço aqui é para falar de assuntos retrógrados. Puxa vida, tem tanto preto, tem tanta gente que a gente poderia ressaltar como ser humano aqui. Eu citei o exemplo do Mandela que me veio agora na cabeça. Sim. Que figura extraordinária. Nossa, contribuição para o mundo, para a sociedade, para a história. Né? Um negócio fora de série. No Dia da África, não seria legal esse tema? Pô, Anderson, vamos falar do Dia da África hoje e vamos ressaltar aqui um Barack Obama. Puxa, olha que esse cara trouxe Cuba para o centro da discussão de novo, planetária. Aí tem que falar do racismo contra o Vini Júnior. É duro, hein? É duro. E a gente tem que parar com isso. A sociedade tem que virar essa parte do racismo. Tem que virar essa parte do racismo. Isso é ultrapassadíssimo. E, com todo respeito, a Liga tem que pagar. Com todo respeito, coloca Twitter e pede desculpa e tal. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Cleiton. Nós temos que extinguir esse tema. Acabou o tempo, meu velho. Obrigado. Um abraço para você, ótimo dia, ótima semana. Para todos nós. Semana que vem estaremos juntos, se Deus quiser, aqui no Conexão Jurídica. Um abraço para você, um abraço para o André, um abraço para o Leandro. Eu sei que os dois não estão trabalhando, eles estão lá junto com a Adriana, na mesma colônia de férias, mas um abraço e parabéns que nós estamos aqui. Obrigado, um abraço. Obrigado pelo carinho, obrigado. Cleiton Casal, da Cleiton Casal Sociedade de Advogados, do nosso Conexão Jurídica, participando aqui do ABC em Off Podcast.